Olá pessoal, eu me chamo Jefferson, sou estudante do mestrado profissional em Educação Física, ProF, campus UESB, faço parte da turma 6. Venho aqui apresentar para vocês as discussões feitas na disciplina Problemáticas da Educação Física. Então vamos à primeira problemática discutida. A primeira problemática trabalhada foi o abandono do trabalho docente. O abandono do trabalho docente remete a uma forma de atuação docente na educação física. São basicamente três formas de atuação: as práticas tradicionais, que remete a ênfase em equipes e competições, foco em alunos habilidosos, exclusão da maioria, desigualdade entre gêneros, aulas teóricas, aulas com treinos técnicos, ausência de justificativa pedagógica. Ou seja, essa forma de atuação está ligada ao esportivismo e visa a formação do aluno atleta, muito característica da década de 80 e de 70 e 90 na educação física. O desinvestimento pedagógico são aulas do tipo rola-bola, ausência de mediação do professor, os alunos decidem a atividade, a participação desigual entre gêneros, ausência ou passividade do professor, ou seja, aquela aula que acontece sem intencionalidade. O professor simplesmente deixa que os alunos joguem bola ou façam qualquer outra atividade e ele não intervém. A terceira forma de atuação são as práticas inovadoras. Essa forma tem ensino de conteúdos específicos, rupturas com práticas tradicionais, alinhamento com o currículo tradicional, intencionalidade pedagógica. O currículo tradicional aqui entende-se o currículo da escola, que está associado à disciplina de português, matemática, dentre outras. Ou seja, a educação física está alinhada ao currículo da escola e não só a uma atividade paralela. O autor diz que a predominância hoje na educação física é o desinvestimento pedagógico ou o abandono do trabalho docente. Esses dois conceitos são a mesma coisa. E aí isso se dá por diversos motivos, desde a infraestrutura da escola, que dificulta o trabalho do professor, a cultura escolar e até mesmo a disposição social do professor, ou seja, aquela formação que o professor traz da sua vida, né? Que diz respeito a questão de vontade. Se muitas vezes algum professor na mesma condição vai dar aula, uma boa aula, e outros vão adotar o desinvestimento pedagógico. Então, esses fatores influenciam no desinvestimento pedagógico. Todos eles de forma igual. Um outro tópico debatido, segundo no caso, foi a relação entre teoria e prática. E a relação entre teoria e prática remete ao saber sobre o fazer e ao saber fazer. O saber fazer remete às práticas tradicionais, redução da educação física à prática, pouco conhecimento ou nenhum, pouco conceito ou nenhum. O saber fazer remete a superar o fazer, existe a dimensão conceitual, existe a prática e o pensamento crítico sobre as lutas, danças, esportes, ginástica, práticas corporais de aventura, jogos. A gente incorre um risco, segundo Darido, de fragmentar, tentando trazer o saber sobre o fazer para a escola, fragmentar essas duas dimensões. E aí, ao fragmentar, a gente acaba negando também o próprio fazer, ou seja, a própria prática. Dentre os exemplos possíveis para superar essa dicotomia, seria as 8 dimensões do conhecimento trazidas na BNCC, que traz a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, análise, construção de valores, compreensão e protagonismo comunitário. O terceiro tópico debatido na disciplina foram os aspectos legais da educação física, e remete à EDB de 61, onde havia a obrigatoriedade dos alunos até 18 anos. Aí depois vem a reforma educacional de 71, que não tem limite de idade obrigatória. A educação física é obrigatória em todos os níveis, mas traz algumas facultatividades para essa disciplina. Pessoas que trabalham mais de 6 horas ou estudam à noite, pessoas com mais de 30 anos, os fisicamente capacitados e quem faz serviço militar. Após ela vem a LDB 96, que é o atual documento que rege o ensino no Brasil e, obviamente, a educação física também. É facultativa no ensino noturno e traz a educação física como componente curricular. A Lei 10.793 vem como complementar LDB, e aí traz a educação física como componente
curricular obrigatório da educação básica, mas traz facultatividades também, para pessoas que trabalham mais de 6 horas, quem tem mais de 30 anos, quem faz serviço militar, quem possui prole. Essa nova legislação recebe algumas críticas sobre a sua visão biologicista, a retomada da educação física, como na legislação de 71, que traz algumas facultatividades, a educação física como prática que cansa, ou seja, quem trabalha não pode praticar educação física. Isso traz a privação do conhecimento da disciplina, exclusão dos alunos sobre critérios questionáveis, que seriam esses critérios trazidos aqui. O quarto tópico debatido foi a dificuldade relacionada ao ensino a indisciplina e afastamento dos estudantes. O afastamento dos estudantes se dá pelo não envolvimento ou pelo não comparecimento. O não envolvimento significa que o aluno estar na atividade, estar na sala ou na quadra, mas não participar. O não comparecimento seria os alunos que não vêm à escola e, consequentemente, não vêm à aula de educação física. Quais são as causas do afastamento? Aulas em período oposto, ou seja, o aluno estuda pela manhã e vem para a educação física à tarde. E aí, isso pode gerar uma dificuldade, porque envolve muitas vezes o transporte, envolve a alimentação, ou até a vontade do aluno, e isso implica no afastamento. A repetição de conteúdos, o insucesso ou a exclusão de menos habilidosos, ou seja, se existe determinadas práticas esportivas a serem praticadas e o aluno não tem habilidade, o conteúdo é repetitivo, ele acaba se frustrando e não tem interesse em participar. Algumas alternativas para o afastamento seriam o Sport Education e a aprendizagem cooperativa. A indisciplina. A indisciplina seria não seguir as regras, falta de respeito, agitação excessiva, conversas paralelas. Quais seriam as possibilidades de superação da indisciplina? O método da responsabilidade social e pessoal e o método do futebol calerro. O quinto tópico debatido foram as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Existe, como já é sabido, a educação física pautada no modelo tradicional. E esse modelo tradicional também é pautado no esportivismo. Como seria esse modelo? Os movimentos seria pautado em movimentos e gestos técnicos, teria o fim em si mesmo, o treinamento de equipes esportivas e a predominância de modalidades específicas. A abordagem renovadora, que visa a superação dessas condições, traz a significação para o esporte, ou seja, é mais do que a prática, é preciso refletir, entender o significado da cultura corporal, visa contextualizar as aulas, a educação física é relacionada às questões sociais mais amplas e traz possibilidades individuais, ou seja, não são só os mais habilidosos, mas todos têm possibilidades dentro da educação física. Algumas propostas para superar esse esporte trabalhando na perspectiva excludente. Jogos trabalhados a partir de situações reais, o trato da técnica e da tática, a imprevisibilidade do jogo, o entendimento do funcionamento das modalidades e também o método pendular. O método pendular não é uma obrigação, mas uma possibilidade trazida nas discussões. E aí, o método pendular seria trabalhar a partir dos fundamentos gerais de todos os esportes e, com o tempo, ir afunilando de acordo com as modalidades. Outra questão tratada, a sexta, foram as questões de gênero na educação física escolar. Primeiro, diferenciar sexo, gênero, orientação sexual. Sexo remete à natureza biológica do masculino e feminino. O gênero remete à construção social do que se vive de masculino e feminino. Ou seja, enquanto sexo é biológico, os gêneros são características sociais. E a orientação sexual é a forma como as pessoas vivem a sexualidade, que diz respeito a cada um. Com relação às aulas de educação física, na LDB traz as aulas mistas, porém, na LDB de 96, que é o documento atual. Porém, houve resistência para aceitação dessas aulas mistas. E aí a resistência veio, inclusive, de professores. O que precisa ser tratado, o que precisa ser pensado sobre as aulas mistas? É preciso de respeito mútuo para que elas aconteçam e de solidariedade, né? Algumas alternativas para lidar com a aula, para lidar com a questão de gênero na educação física. Seria a sensibilização
e a vivência. A sensibilização remete a dinâmicas que visem discutir essa questão do gênero, as narrativas, que seriam as histórias relacionadas ao gênero, e a apreciação crítica. A apreciação crítica seria de filmes, peças de teatro, ou outros elementos artísticos que pudessem gerar reflexão em torno do gênero, da questão de gênero. A vivência remete à problematização da prática e à reconstrução das regras para que a prática fique aprazível a todos. O último tema debatido foram os temas geradores, que remete necessariamente à obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, onde tem a dialogicidade, que seria feita através da palavra, e a palavra, para ser autêntica, precisa de reflexão e ação, ou seja, o diálogo por si só não transforma. O que transforma é o diálogo junto à mudança, ou seja, é uma ação. E para essa comunicação ser autêntica, essa dialogicidade ser autêntica, é preciso de amor, ou seja, de ter um ato de gostar daquele com quem se dialoga, e visa a libertação. Além disso, existem as situações limites, que surgem a partir do diálogo e da vivência, que geram opressão, são obstáculos históricos, e para serem superados precisam de problematização e superação. E, enfim, chegam os temas geradores, que remete à cultura e necessidade dos educandos, ou seja, os temas geradores são tirados da cultura e da necessidade, visa o pensamento crítico e transformação social. Ele é do universo temático da comunidade do estudante, ou da onde a aula acontece. Envolve codificação e decodificação, que seria trazer esses elementos e buscar compreendê-los, né? Trazer elementos do contexto e buscar compreendê-los, e exige um diálogo entre o educador e o educando, ou seja, é feito por todos, não é um ato em que o professor vai lá transformar a realidade do aluno. Então, é nesse sentido que os temas geradores surgem. Esses foram os 7 tópicos debatidos na disciplina, e aqui eu encerro o vídeo e agradeço pela atenção.